Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nunca desconfiei do meu marido, nunca. Confiava nele plenamente, 100%. Mas, sabe quando alguém vem buzinar alguma coisa no teu ouvido? Então, uma amiga de trabalho, sei lá, o que me deu, resolvi fazer uma coisa que no fim me fez enveredar por um caminho que eu não podia imaginar. Fazia tempo que a Carla vinha conversar comigo, desabafar sobre o casamento dela. Ela achava, ou melhor, nas suas palavras, tinha quase certeza de que seu marido a traía. Lembro que eu falava sempre: que isso, Carla? Coisa da tua cabeça. Coisa da minha cabeça? O Evandro tá aprontando, tenho certeza disso. Sabe, repito, ela não achava. Né? Nas suas palavras, dava para ver que ela não duvidava disso, ela tinha certeza. Olha, essa mulher entrou numa paranoia. E isso andava tirando o sono dela. No fim, sabe o que foi que ela fez para tirar a história limpa? Criou um perfil falso, usou a foto de uma outra mulher que achou lá na internet, uma mulher assim bem bonita, e começou a mandar mensagens pro marido, através daquele perfil. E adivinha o que aconteceu? O bobalhão caiu na armadilha. Começou a trocar mensagens com essa outra, sem sequer imaginar que, na verdade, estava falando com a própria esposa. Final da história não podia ser outro. Até porque, é como dizem, né? Quem procura acha. E a minha amiga procurou. E aí se deparou com a pior das situações. Teve a confirmação de que seu marido era mesmo um safado e atraía com qualquer uma. Sim, porque ela postou aquilo. Dias depois, ele já estava querendo encontrar a mulher do perfil, sem saber que não tinha mulher no perfil. Era a esposa. Eu só fico imaginando a cena. O cara marcando encontro com outra mulher e no fim quem apareceu no lugar da outra, adivinha? Foi aquela velha conhecida dele. Bom, de qualquer maneira, eu posso imaginar, e qualquer um pode imaginar, a confusão que deve ter dado. Eu não assisti, mas imagino. No fim, ela teve de tomar atitude, né? Tanto que acabou se separando do cara. Olha, quando ela me contou, eu fiquei com tanta pena, porque ela gostava do marido. Ao mesmo tempo, dizem que há males que vêm para bem. Quem sabe com o tempo ela esquecesse do cara e aí percebesse que tinha feito a melhor coisa. E não me perguntem por quê, mas eu meio que acabei embarcando na paranoia da Carla. E tudo porque, depois de me contar o que tinha acontecido, que ela tinha inclusive se separado, ela ainda falou aquela frase assim pra mim, sabe? Olha, se eu fosse você, também abria meu olho, viu, Nina? Ué, por quê? Por quê? Homem é tudo igual, só muda endereço. Pode até ser, mas quanto ao Fabrício, eu me garanto. Sei lá, eu tenho tanta confiança nele, tenho certeza que ele jamais me trairia. Ela deu um sorriso assim meio debochado e depois deixou aquela palavra no ar. Será? Não sei se era a intenção dela me deixar desconfiado, mas se era, conseguiu. A história dela e aquela pergunta, assim, irônica, sabe, tudo acabou me contaminando. Porque, mesmo não querendo, eu comecei a pensar. E
Quanto mais eu pensava, mais insegura eu fui ficando. No fim, para provar a mim mesma que eu tinha ao meu lado um homem fiel, diferente do marido dela, né? Que não prestava. Eu acabei indo atrás daquela ideia maluca da minha amiga. Para ser sincera, nem eu mesma sabia direito o que pretendia com aquilo. Mas no fim, fiz exatamente o que ela tinha feito. Criei um perfil falso, do mesmo jeito que a Carla tinha feito. Depois mandei uma solicitação de amizade para o meu marido. Estávamos morando juntos há menos de um ano. Mas já fazia 2 anos que a gente se relacionava e, como já falei, eu confiava nele, do mesmo modo que ele confiava em mim. Só que, aquilo, né? Detalhe, escolhi uma foto minha mesmo. Só que de quando eu era mais jovem, quando eu tinha 17, 18 anos. Naquela época, eu usava um corte de cabelo diferente, não estava loura. E como era uma foto de 10, 11 anos atrás, imaginei que o Fabrício nem fosse notar. Sabe, que era uma foto minha. Até porque, repito, eu estava bem diferente. Enviei a solicitação de amizade para ele. Ele demorou para visualizar. Só que em vez de me adicionar, perguntou quem eu era e de onde que a gente se conhecia. Aí falei que tinha visto uma foto dele na lista de amigos lá no perfil de um amigo dele, achei a foto bonita e resolvi mandar o convite. Pensei até que fosse perguntar que amigo que era, mas não. Ele não perguntou. O estranho foi que ele não descobriu e nem desconfiou que era uma foto antiga minha. De todo modo, me adicionou. E foi a partir daí que eu comecei a mandar mensagem assim no privado, a fazer elogios, a me insinuar, sabe, dizer coisinhas assim bem sutis, mas que deixarem qualquer homem atiçado, com vontade de me conhecer. Falava que tinha muita vontade assim de conhecê-lo pessoalmente e olha, não me surpreendi nem um pouco quando, a certa altura, ele mandou aquela mensagem. Olha, Pamela, foi esse o nome que eu usei no perfil falso. Não sei se você sabe, mas eu sou casado. Sabe, sou casado e gosto da minha mulher. Então, eu vou te pedir uma coisa. Melhor você parar de mandar esse tipo de coisa que você tem mandado, sabe? Porque a gente pode até ser amigo, mas melhor você não confundir as coisas, tá bom? Olha, eu li aquilo e senti uma coisa tão gostosa por dentro. Era tudo que eu esperava dele. Eu sabia que ele, a certa altura, se eu começasse a insistir, ele ia dizer mais ou menos isso. Era questão de tempo. Ele era louco por mim. Disso eu não tinha dúvida. E depois desse acontecimento, passei a ter mais certeza ainda. Olha, eu fiquei tão feliz. Só que não sei. Ao mesmo tempo, não gostei de saber que ele não tinha me reconhecido naquela foto. Tudo bem que era uma foto de 10 anos, 11 anos atrás. E apesar de eu estar com o cabelo assim mais escuro, estar usando um corte diferente, meu rosto, pelo menos para mim, continuava bem parecido, praticamente igual. Os olhos, a boca. Achei esquisito ele não ter me reconhecido. Aliás, também não comentou nada comigo que outra mulher estava ali cantando na internet. Bom, até aí tudo bem, né? Se ele não comentou, era porque não queria que eu brigasse com ele. O que me importava era a atitude que ele tinha tido. Tá? Não se deixou levar, né? Não quis nem conhecer a tal mulher, sem saber que essa mulher era eu tentando me testar. Enfim, depois do fora que levei, né? Quer dizer, não fui eu que levei o fora, mas aquela mulher fictícia.
Parei de lhe mandar mensagem, até porque o que eu queria saber já tinha sabido, né? Ele era mesmo fiel, ele me amava. Até que dali algumas semanas aconteceu uma coisa que eu sinceramente jamais imaginaria. Um cara chamado Oscar me mandou uma solicitação de amizade. Detalhe, não mandou no meu perfil oficial, mas naquele falso que eu tinha criado para testar meu marido. Na verdade, a solicitação já tinha sido enviada há alguns dias, mas como demorei para acessar, somente depois eu fui ver. Eu acessei esse perfil falso só para ver se o Fabrício não tinha mandado nada. E no fim, me deparei com aquele convite. O cara se chamava Oscar. Eu não sabia quem era. Dei uma olhada nas fotos, as postagens que ele colocava lá e constatei que realmente não o conhecia, nunca o tinha visto na vida. Para ser sincero, nunca tive o costume de perguntar quem era a pessoa que estava me mandando solicitação de amizade. Simplesmente adicionava. No meu perfil oficial, por exemplo, eu tinha tantos amigos que não conhecia, não fazia nem ideia de quem eram. Se bem que eu também enviava convites para pessoas que eu não conhecia, mas que tinham alguma significância ali no meu contexto social ou profissional, enfim. Para minha surpresa, no que eu adicionei, como se estivesse só esperando por isso, dali a pouco chegou uma mensagem. Oi, Pamela, tudo bem? Obrigado por me adicionar, viu? Mas olha, foi questão assim de 3-4 minutos depois. Repito, eu usei aquele nome, Pamela, naquele perfil falso. Sem eu ter perguntado nada, ele falou que meu perfil tinha aparecido a ele como sugestão de amizade. E que aí ele me achou bonita e por isso mandou a solicitação. Olha, me bateu uma curiosidade, que eu fui lá e fucei aquele perfil todinho, de cabo a rabo. Olhei tudo, inclusive as fotos assim mais antigas. Era um cara bonito, assim, de presença. Agora, o que me chamou a atenção mesmo era que ele gostava de bicho, gato e cachorro, especialmente. Tinha várias fotos em que ele aparecia com os animais. E foi justamente por causa disso que eu comecei a me deixar levar e trocar mensagens com ele. Porque eu também sempre fui apaixonada por bicho, principalmente cachorro. Quando era solteira, eu tinha 3 cachorrinhas em casa, mas tive de deixar lá com a minha mãe, porque depois que fui morar com o Fabrício, escolhemos um apartamento e aí ficava difícil, né? Ter algum animal, até porque meu marido detestava ter bicho em casa. Ele inclusive me contou que era veterinário. Daí sua paixão, quer dizer, o meu admirador, né? Me contou que era veterinário quando eu perguntei o porquê de tanto amor pelos bichos. Daí a sua paixão por animais. Tinha uma clínica e mais um pet shop no bairro onde eu morava. Foi o que ele me contou, só porque eu perguntei lá, sabe, daqueles bichinhos todos, porque dava para ver que ele amava os bichos. Olha, juro por tudo quanto é mais sagrado, eu levava aquela troca de mensagens na base da amizade mesmo. Até porque tinha um marido, o amava, era feliz ao seu lado. Só que não sei explicar. Eu fui, não sei, com a sequência daquela nossa conversa, eu fui sentindo coisas assim, em relação a sentimento pelo Oscar. Nem eu mesma conseguia entender o que estava se passando comigo. Só sei que me sentia feliz toda vez que ele mandava alguma coisa. E o detalhe, talvez eu não devesse ter feito isso, mas depois de um tempo, lhe passei meu número e passamos a trocar mensagens pelo WhatsApp. Ele mandava cada mensagem tão bonita,
sempre com algum bichinho como tema. Ou então, um nascer do sol, assim, alguma coisa bonita, sempre. Eu adorava as mensagens que ele mandava. Tanto que repassava para os meus amigos, nos grupos de que fazia parte. Não sei, fui me deixando entreter por aquela amizade, porque, enfim, não era outra coisa senão amizade, porque eu não tinha nenhuma pretensão além disso. Só que aos poucos fui sentindo coisas. Não sei se dá para entender. Eu já sabia que ele era solteiro, ou por outro, era separado, não tinha filhos e morava sozinho. Ele mesmo tinha me contado. E ele também sabia um pouco sobre mim. Não menti para ele. Contei desde o começo que era casado. Falei que também não tinha filhos, que aliás nem estavam nos meus planos tão cedo. Fomos levando assim aquelas nossas conversas do modo mais amigável possível. E descobrindo coisas um do outro, já que a gente conversava direto. Até que chegou num ponto que ele falou que queria muito me conhecer pessoalmente. E volta e meia me convidava para almoçar com ele. Pelo fato de ser casada, de achar que não devia, eu agradecia e recusava o convite. Falava que era melhor não, né? Até que tempos depois acabei aceitando. De tanto ele insistir, aceitei almoçar com ele um dia. Eu trabalhava no Água Verde, mas para ficar fácil para nós dois, combinamos num restaurante ali no centro. E quando ficamos frente a frente, não vou negar, aquela sensação que eu tinha quando eu conversava com ele, ela se ampliou. Eu não sei nem o que dizer a respeito daquele tremor que eu senti no corpo todo. Ele era até mais simpático do que eu imaginava. Mais cativante. Me senti esquisita na sua presença. Cheguei a perguntar a mim mesma: será que eu devia aceitar esse convite, meu Deus? Foi um almoço bem agradável. E tudo continuou rolando na base da amizade. Ele, por exemplo, não deu em cima de mim, como fiquei com medo que acontecesse, e se comportou assim de um modo bem respeitoso. Nesse dia, acabei lhe contando uma coisa que ainda não tinha contado. Na verdade, só contei porque ele naturalmente notou que eu estava diferente daquela foto do meu fio, tanto que chegou a comentar: você ficou bem, assim, loura, viu, Pamela? Aliás, você tá tão diferente daquela foto do perfil. Tá mais bonita. Puxa, obrigado, Oscar. Na verdade, preciso te contar uma coisa. Aquela foto minha lá do perfil é antiga. Eu tirei quando tinha uns 17, 18 anos. E tem outra. Meu nome não é Pamela. Bom, nessa hora, eu vi que a expressão dele mudou. Sabe? Ele mudou. Olhou assim pra mim, meio, não consigo nem avaliar a cara que ele fez, mas eu senti até que ele meio que não gostou, viu? Não me parece que ele tenha gostado. Ficou com uma cara e não disse uma palavra. Só depois é que perguntou: ué, como assim? Como que você se chama então? Meu nome é Janaína, Oscar, mas todo mundo me chama de Nina. Olha, eu podia nem ter contado nada, mas sabe, naquelas alturas já estava me sentindo mal de estar me passando por outra pessoa, porque desde o começo ele se mostrou assim um cara tão bacana comigo. Por isso resolvi abrir o jogo. Mostrei inclusive meu perfil de verdade e aproveitei para explicar minhas razões, o porquê de eu ter criado aquele perfil falso.
E quando expliquei, ele sorriu. Então era por isso que você não tinha ninguém na lista de contato? Para minha alegria, depois daquela cara meio de bravo que ele fez, ele pareceu ter entendido e acredito que não ficou pensando mal de mim. No fim, disse inclusive que entendia perfeitamente os meus motivos. A verdade é que continuamos nos falando, até que um sábado, ele me conheceu para ir conhecer a sua clínica e o seu pet shop. Me passou um endereço e depois do meu serviço, chamei um carro de aplicativo e fui. Olha, eu sei que não é uma coisa muito direita para fazer. Mas foi nesse dia que aconteceu algo que eu sinceramente jamais imaginei que pudesse acontecer. A verdade é que as coisas entre mim e Oscar pareciam ter tomado um outro rumo. Desde que combinamos aquele almoço, desde que nos conhecemos assim, pessoalmente, ficamos cara a cara um com o outro. Eu, por exemplo, passei a pensar nele mais do que devia. Comecei a sentir o coração bater mais forte toda vez que ele mandava alguma mensagem. Vai entender. Mas ele acabou despertando em mim um sentimento que foi crescendo. E não era só atração. Parecia ser uma coisa mais forte. E foi lá na clínica, depois que encerrou o seu expediente, quando ficamos a sós, que acabou acontecendo tudo. Estávamos no consultório, conversando, quando ele se aproximou de mim, ficou me olhando assim no fundo dos olhos, depois falou: nossa, como você é linda. Sabe que eu não paro de pensar em você. Não consigo tirar da cabeça teu rosto. Sabe, o tempo todo eu fico lembrando e... Se desculpa eu estar sendo assim tão sincero, mas... estremeci naquela hora. Até porque era exatamente o que eu sentia por ele também. E já antevendo o que ia acontecer, fui fechando os olhos e ele então veio com tudo. Mesmo sabendo que era errado, não consegui me controlar. Felizmente, digo isso porque é uma espécie de consolo, né? Ficamos no beijo e no abraço, não fomos além. Ele até queria, mas pelo menos nessa parte consegui me segurar. Se bem que aqueles beijos que trocamos me deixaram ainda mais confusa do que eu já estava. Depois do que aconteceu, as mensagens que ele passou a me mandar ficaram mais apaixonadas. Ele já dizia claramente que estava gostando de mim, e muito. O estranho é que nunca deixei de sentir o que sentia pelo meu marido, só que ao mesmo tempo me vi tomada por aquele sentimento pelo Oscar. E talvez por isso tenha continuado daquele jeito, sabe, embarcando naquela loucura. E digo isso porque, mesmo prevendo o perigo, continuei trocando mensagens com ele. Combinamos outros almoços, até que numa tarde de sábado, tudo aconteceu. Ele me levou até seu apartamento e foi lá que rolou tudo. E foi a partir daí que a minha vida mudou mesmo, por completo. Na verdade, minha vida ganhou ares de drama, porque ao mesmo tempo em que continuamos gostando um do outro, continuei gostando do meu marido. Sabe, gostando de um e gostando do outro. Quantas vezes eu me perguntei, que loucura, será que é possível gostar de duas pessoas ao mesmo tempo? Não tenho certeza ainda, total, de que é isso que se passa comigo. Talvez eu esteja confundindo tudo. Quem sabe o que eu sinta pelo meu marido seja o amor de verdade, pelo Oscar apenas atração ou uma paixão inconsequente, não sei.
E talvez seja por isso que eu ainda continue envolvida com Oscar, mesmo tendo um marido em casa. Chega a ser irônico, porque quando criei aquele perfil falso, minha intenção era descobrir da fidelidade do Fabrício. Se ele seria capaz de me trair com outra. E no fim, foi esse mesmo perfil que colocou outro homem na minha vida e me fez enveredar por um caminho que eu jamais imaginei. É claro que quando eu penso em tudo, eu me sinto culpada. Sei que não estou agindo certo, porque no final não tem outro jeito de falar. Acabei arranjando um amante, mas enfim, aconteceu. Tenho consciência do meu erro e não é questão de não saber ou não querer. Eu até queria voltar atrás. Quem sabe se voltasse, conseguiria evitar tudo o que aconteceu, porque eu sei que a qualquer momento minha vida pode complicar muito. Esse meu erro que cometi é porque esse homem despertou uma coisa em mim que eu não esperava. Se é que posso usar isso como desculpa? Eu sei que uma hora eu vou ter que me decidir. Escolher com quem quero ficar. Não posso ficar com os dois pro resto da vida. Mas o que posso fazer, se a sensação que eu tenho é de que os dois se completam. Se tenho nos braços de um, tudo que o outro não pode me dar. E vice-versa. Sei que estou errada. Estou errando e feio. Mas o que posso fazer se não consigo evitar? Não consigo escolher, me desembaraçar dessa confusão que se tornou a minha vida, de descobrir, enfim, quem amo de verdade. Quem é que eu quero para ficar do meu lado o resto da minha vida? Tenho muito medo de errar e me arrepender. Só que, meu Deus, eu tenho que decidir. Sei que estou pecando. Por isso peço ajuda para, sei lá, a minha cabeça se iluminar. Para eu descobrir quem é o homem certo para mim. E principalmente, para parar de enganar o outro.